Você está assistindo um corte do Papo de Bar. O papo completo está na descrição do vídeo. Teve amigas que já escreveram na internet: ridículo uma branca usando turbante. Aí eu pergunto quem é branca, porque eu não me identifico como branca. Meu pai é negro, a minha mãe é parda. Eu me assumo como parda, não é um termo que eu gosto. Não porque sou parda filho de encarna ingleses do sangue azul. eu não sou branca, né? Eu também não sou amarela, porque amarelas são asiáticos. Então só sobra duas situações pra mim: ou eu sou negra ou eu sou parda. E a gente usa o parda, né? Porque se usar negro ficar muito forte, porque talvez eu não seja preta de pele, né? Mas eu me identifico em ser parda, a negra. Não me identifico em ser branca. Então se eu uso um turbante por aí... Eu tinha medo de usar turbante, eu adorava usar turbante. Depois do que eu vi o que fizeram com uma menina, fizeram um escândalo com ela. Ela tava numa festa lá em Belém com turbante, começaram a falaram várias coisas pra ela de apropriação cultural, que ela não tinha que usar aquele turbante. E eu senti receio de usar um turbante depois disso. Porque eu amava usar turbante e tudo mais, né? E depois dos que eu vi, você começa a ficar com medo. Você começa a ter medo de ser até quem você é. Porque a outra pessoa vai te enxergar e ela vai julgar a partir da visão dela se o que você é ou não. Se eu chegar, por exemplo, e dizer eu sou preta, a pessoa diz, não, você não é negra, não, você não é preta, não. Como assim, meu superior? Eu não tenho direito de me dizer. Eu não tenho direito de dizer que eu sou negra diante de algumas situações, porque as pessoas acham essa questão do racismo estrutural, né? Aquele racismo que você não tá de propósito, mas você reproduz, né? Você tá tentando amenizar, porque parece que ser negro é algo ruim. Exatamente, Entende? né? Exatamente. Por exemplo, quando eu falei alguma coisa, não, porque eu me considero negra. Não, minha filha, não fale isso, pelo amor de Deus, como se ser negro fosse uma ofensa. É como, por exemplo, quando meus alunos perguntam: professora, você é lésbica? Eu digo, não, até hoje não, né? Brinco. Nossa, professora, você não tá ofendida? Eu falei, não, gente, por que eu vou me sentir ofendida se alguém me chamar de lésbica? Não tem problema nenhum. Se eu fosse lésbica, eu seria assumida pra sociedade, sem problema nenhum com isso. E ainda tem essa questão, né? Do outro querer que o outro tem que se assumir. Ai, eu vou sair do armário. As pessoas têm uma necessidade. Eu digo, gente... Fulano ali? Tem que se assumir. Ah, jeitinho As aquele pessoas ficam ali. preocupadas com a vida pessoal de outra pessoa. Eu digo, gente, eu não preciso acordar pro meu pai e dizer: oi, pai, eu sou hétero. Oi, mãe, eu sou hétero. Estão me assumindo. Né? E por que a pessoa tem a necessidade de ter que dizer, né? E as pessoas ficam nessa cobrança. Fulano, com certeza, é baitola, né? Senso comum, né? É viado. Gente, o que você tem a ver com o outro, né? E aí você também tem que entender que a maioria dessas pessoas que são homossexuais também tem dificuldade de assumir isso. De assumir publicamente, assumir para as pessoas, porque não é fácil. Não é fácil quando você faz parte de um grupo da minoria, que você sofre discriminação, que Porque você corre o você risco. é cancelado também. Você também é cancelado. Por exemplo, Começa dentro da família, muitas Dentro da vezes, família, né? Principalmente quando um dos pais ali, ele não aceita de primeiro momento que o filho tem uma opção que ele quer aceitar, que muitas vezes não é o que o pai quer, a mãe quer. Tem aquele receio de dizer, né, pro pai, pra mãe, porque, nossa, aquilo ali pode gerar uma expulsão. Você não é mais meu filho, você não vai ser mais sustentado por mim, tudo mais. Então tem esse negócio do cancelamento, começa mesmo dentro da família. E isso também não é muito, isso não é uma coisa de ontem para hoje, não. Isso é uma coisa bem histórica também, não é verdade? Exatamente, né? E aí você tem toda uma construção, por exemplo, de fake news envolvendo a questão... A minha disciplina é muito polêmica, né? Sociologia. Principalmente Só um minutinho, vê ela. Tá tudo ok. Tá. Sim. Principalmente porque eu trabalho a questão de gênero, que está dentro, o Enem cobra o tema como transversal, né? E a gente precisa trabalhar a educação de gênero. E aí a gente vai ter fake news criados por políticos, né? Para se aproveitar dessa situação. Querendo dizer que os sociólogos, que um determinado partido criou um tal de kit gay, que nem existe esse kit gay, a menos que você vá comprar num sexy shop da vida, né? Porque nem às vezes livro didático a gente tem na escola pública, o que dirá um kit gay, né? E aí a pessoa pega um livro que foi escrito por uma escritora europeia, não lembro se é da França ou da Holanda, um livro que previne a exploração sexual de crianças, que é um livro para ser lido com crianças de entre 9, 10, 11 anos de idade, né? E aí o livro tinha um buraquinho na calça do homem e a professora colocaria o dedinho. Se algum homem fizer isso com você, colocar alguma coisinha pra fora da calça, você tem que falar pro papai, pra mamãe. Ainda tinha um número que a criança poderia ligar pra pedir ajuda. E a maioria dos assédios que acontecem com crianças são pessoas ligadas à família.
Não é tem estranhos, tem, mas quando você vai para a estatística no IBGE, a maioria das crianças que sofrem assédio sexual é de alguém dentro de ligado à casa. família, das casas. Então, se a criança não sabe o que é o assédio, como é que ela vai denunciar? Então, esse livro ele não foi nem distribuído para o governo. Quem dera se tivesse distribuído. Ele foi levado até o Jornal Nacional, pelo político, levou o livro dizendo que aquilo era o kit gay. As pessoas nem leram o livro e começaram a compartilhar aquilo na rede social. Como E se daí, fosse uma verdade. como né? se fosse uma verdade absoluta, né? Então, quando você fala de vídeos relacionados à educação de gênero, a gente também é muito bombardeado. Eu, por exemplo, sou muito bombardeada nas redes sociais, principalmente por homens, né? Por quê? O homem, a maioria dos homens da sociedade, eles aceitam uma mulher nua no carnaval. Se uma mulher estiver nua no carnaval, não tem problema nenhum. Se ela estiver nua no Instagram, não tem problema nenhum, ela vai ter um monte de seguidores. Mas se uma mulher nua num protesto, é um problema. Por que é um problema? Porque é um ato político. Porque nenhum homem hétero se incomoda de ver uma mulher com os peitos de fora. Mas o problema é quando ela está num protesto. Isso gera um problema. Ou então quando ela tá amamentando. Ou quando ela tá amamentando. São duas situações, né? Quando a mulher tá amamentando ou quando ela tá num protesto. Se ela tiver no Instagram, ótimo. Vai ter um monte de seguidores na rede social, no Facebook, no carnaval, qualquer lugar pode. Então o problema não é a nudez. Eu não tô dizendo se é certo ou errado uma mulher protestar do jeito que ela quiser. Cada mulher é livre para protestar da forma que quiser. Mas o que eu falo é sobre a questão da incoerência da sociedade, né? E não deixa de estar dentro desse tema do cancelamento, né? Porque é através desses temas, justamente sobre a questão de gênero, a questão do racismo, essas questões da minoria, da questão da homossexualidade, é que vão gerando vários conflitos, né? Porque essas minorias, de alguma forma, agora, elas têm um espaço para falar, né? E parece assim que essas pessoas estão incentivando que os outros virem homossexuais. Não é incentivar, é que a pessoa, se ela não tinha coragem, e agora ela tem uma voz, ela tem um lugar de fala, e ela vai expor o pensamento. Então, hoje em dia, não é que você tem mais homossexuais, não é que você tem mais mulheres feministas, é porque agora você tem um lugar para que essas mulheres possam falar. Quando alguns pais vão para a escola, pensa que eu que incentivei as meninas a serem feministas. Quando eu chego na escola, elas já sabem sobre o feminismo. E às vezes até de uma forma distorcida, né? Então, não é eu que influencio. Às vezes eu vejo pais assim preocupados, achando que eu vou feminista não influenciar. gosta de homem. que Feminista é um não, fake, né? não, feminista não gosta de homem. Não depila axila. Feminista não depila axila. São todas feias, horrorosas. Ou então, Olha como eu é, aqui. como é que outro dia alguém teve uma pessoa daqui de Paraupebas, né? Essa pessoa vai saber que eu vou estar falando dela, mas essa pessoa foi criticar... Foda-se. Essa pessoa foi criticar uma feminista, né? Que luta pelo movimento anti-aborto, né? Defende o aborto para as mulheres, né? Não, esse assunto tem nada a ver com aborto, mas eu não concordei com a fala dele, com a atitude dele, porque quer dizer que a mulher defende o aborto e ela não tem direito de ser mãe, né? Aí parece que feminista não é mãe, feminista não é dona de casa, feminista não casa, não gosta de homem, não depila axila. Então são coisas totalmente distorcidas que aquelas pessoas que estão ali militando acabam sofrendo aquele cancelamento por conta da falta de informação. Exatamente, né? Às vezes acontece assim, de uma pessoa me achar interessante e tal. Mas quando olha o Instagram e olha os vídeos que eu posto e tal, a pessoa fica com medo. E começam a falar que eu sou muito brava, que eu sou isso, que aquilo. Eu falei, eu sou uma mulher assertiva. Eu falo o que eu penso. Durante muito tempo, nós mulheres não podíamos falar o que a gente pensava. E agora, quando a gente fala o que a gente pensa, parece que a gente está fazendo algo de errado, né? Então, porque os homens não estavam acostumados com lugar de fala. O feminismo, ele prega a igualdade de gênero. Quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Mas parece que os homens estão retrocedendo porque eles não estão conseguindo acompanhar esse processo. E não porque as mulheres estão evoluindo. Ou que as mulheres são mais do que os homens. E o feminismo radical? É porque, assim, Tudo tem seus lados. o que é muito divulgado na internet e quando levanta a bandeira do feminismo, não se fala realmente o que é o feminismo, correto? Porque o feminismo, assim, a gente sabe que luta pela igualdade, né? É questão de salários, direitos, enfim. Mas tem um grupo que é o feminista radical, que para elas, homem é lixo, homem não pode discutir sobre assuntos de mulher, porque ele não é mulher para poder falar, debater sobre assuntos. Então, existe grupo radicais em qualquer lugar, né? Por exemplo, tem casos de pastores que abusaram de fiéis ou que roubaram o dinheiro da igreja.
Agora, por causa desse pastor, você não pode condenar todos os evangélicos, todas as igrejas protestantes, porque existe casos de pastores isolados que cometeram esse tipo de crime. Assim como na igreja católica, eu sou católica, mas não posso fechar os olhos para isso, tem casos de padres que abusaram de meninos. Né? Então, eu não posso deixar de ir para a igreja porque um padre em tal lugar abusou de um menino e tudo mais. Eu tenho que entender que são situações, a gente tem uma instituição. E a instituição ela é feita por homens, então ela tem corrupção, ela tem tudo que pode acontecer, de bom e de coisas ruins. Dentro do movimento feminista não vai ser diferente. A gente não fala de um movimento homogênico, a gente fala de um movimento heterogênico que cada grupo de mulher vai defender o interesse, né? vai defender as suas causas, mas para mim, essa é a minha opinião. Se eu parto do princípio de que eu luto pela igualdade, eu não posso excluir outro grupo. Eu perco a minha causa. Porque se eu estou lutando pelo meu direito de fazer parte, eu não posso querer que o meu direito exclua o direito do outro. Cancele o outro. Cancele o outro. Então, olha, eu tô lutando aqui, viu, pela minha liberdade de ser mulher e tal. Mas vamos cancelar os homens? Não dá. Como, por exemplo, quando eu falo sobre o debate feminista, eu acho tanto que os homens e mulheres são importantes. Tem grupo de mulheres radicais que exclui o homem. Se você exclui o homem desse debate, que ele participe dessas reuniões, tem mulheres que não deixam mesmo. Como é que você Não, vai então mudar esse pensamento machista? Então você acha que num debate feminista o homem também tem que participar? Ele tem que participar em que sentido? Né? Não como protagonista. Sim, da claro. fala, mas ele pode participar, tem reunião, vai ser um estudo sobre feminismo. Não tem problema o homem participar e ir nas passeatas agora como acontece. Eu acho engraçado isso. Alguns homens quando vão a passeatas de mulheres, eles colocam saia. Tipo, você não precisa protestar para ser a favor das mulheres usando saia. Você pode ir vestido de calça, entendeu? Então, assim, às vezes na visão de torcida... É porque existe mesmo como aqueles homens... Como se homens... eu precisasse. Não é aqueles necessário homens que isso. são... Me desculpe a palavra, mas aqueles homens que são um pouquinho mais evoluídos, né? Que saem da caixinha, porque existe o pensamento dentro da caixinha, o pensamento fechado dentro da caixinha, que é aquele pensamento mesmo que sempre existiu. E a ideia é justamente essa, é sair da caixinha, sair do seu espaço confortável para debater ideias que não são suas, para você ver o outro lado da moeda, o outro lado da opinião popular, né? O outro lado, o direito da outra pessoa. Então existem homens assim, que defendem isso, que colocam a mulher lá em cima, que apoiam e tudo mais, né? E até esses homens também, às vezes, de vez em quando sofrem retaliação. Alguns cancelamentos também. Exatamente. Você tá defendendo a mulher. E aí, quando a gente fala nisso, por quê? Porque tudo tá ligado a um assunto, né? Que tá ligado a outro. Na sociedade, nada é isolado.